Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia para você que está assistindo essa gravação. Meu nome é Nestor e essa mulher aqui é a Thaís. Fica à vontade para se apresentar, Thaís. Olá, eu sou a Thaís, Nestor e eu somos mentores da metodologia Empreenda Sem Dor e hoje nós estamos aqui para te falar de um tema muito importante. Como impor limites e por que é importante colocar limites, seja para outras pessoas, ou seja para aquelas pessoas que gostam de opinar na nossa vida, né, que influenciam nossas decisões. Então, já vamos iniciar justamente compartilhando os slides que a gente preparou aqui para você. Como impor limites e conseguir o respeito das pessoas, né? Todo mundo quer ser respeitado, mas infelizmente às vezes a gente não consegue ser respeitado do jeito que a gente quer. Mas para iniciar, vamos só ouvir um pouquinho a Thaís. Thaís, conta um pouquinho sua história. Pessoal, eu já fui operadora de telemarketing, mas quando eu tinha 15 anos, eu tinha certeza que eu queria trabalhar com propaganda. Só não sabia como e quando. A trajetória, então, foi acontecendo e, finalmente, a partir do ano de 2015, eu consegui honrar o desejo da adolescente de 15 anos e da menina de 6 anos. A minha fotinha está ali com 6 anos porque o desejo que eu tinha aos 6 anos de idade era ser professora. Eu queria ser professora, eu queria ser publicitária. E aí, como é que eu uni as duas coisas? Olha aí a minha foto. Nós nos tornamos criadores de uma linha de produtos naturais e chás. E quem fazia propaganda, todo o material informativo, era eu. Eu comecei aí a fazer a minha própria propaganda. A partir de então, me aprofundei no que é o marketing e hoje, na metodologia Empreenda Sem Dor, eu ajudo empreendedores a fazer a sua própria propaganda, vender mais, perder o medo de se posicionar. Isso mesmo. E aqui no outro slide está o Nestor, uma pessoa que aprendeu a trabalhar de forma esforçada, como você vê. Eu trabalhava com serralheria. Depois também, quando a gente montou nosso negócio de cereais, a gente começou a trabalhar por conta própria. Para todo mundo a gente fala, não é fácil, mas o autoconhecimento te ajuda a colocar aqueles limites, especialmente na hora que a gente se cobra. Será que vai dar certo? Será que vai valer a pena? Será que a opinião do outro vai me afetar? Então é bem legal que quando mais a gente se conhece, quanto mais a gente tem controle das emoções e justamente de colocar limites na sua opinião dos outros, a gente pode dar certo. Por isso que a Thaís vai te explicar justamente a frase dela, o ponto de vista que ela tem sobre esse assunto. Gente, eu comecei a vender quando eu deixei de enxergar a avaliação e julgamento no olhar das minhas seguidoras e me conectei ao que elas sentem e querem. Se você, a partir de agora, começar a deixar de pensar que as pessoas estão te olhando só para te avaliar e te julgar, e começar a enxergar seres humanos com necessidades e com desejos igual a você, você vai conseguir vender, você vai conseguir se posicionar com dignidade na frente das pessoas. Durante a pandemia, nós deixamos de vender produtos naturais e chá e criamos a metodologia Empreenda Sem Dor para ajudar outros empreendedores a terem resultado tanto presencial quanto online. O que nós vamos te ensinar hoje foi fruto de muita reflexão e aplicação da nossa parte durante pelo menos uns 4 anos. Então, aproveita, faça suas anotações e esteja 100% presente. Por isso que a gente vai ao próximo slide te explicar certinho a importância de ganhar tempo e saúde, né? A gente criou um programa de aceleração de resultados usando a estratégia do recurso para sair do piloto automático, seus próprios recursos. Todo mundo tem recurso, todo mundo tem potencial, todo mundo tem talento, mas vem aí a sensação de por que que eu não consigo, por que que eu não posso, por que que é tão difícil. E a gente vai compartilhar isso com você agora, né, Thais? Quer explicar isso o próximo slide? Né? Então, o que são os limites pessoais? Nós vamos explicar para você que existe uma fronteira. Assim como entre territórios do mundo existem fronteiras, existe uma fronteira entre você e as outras pessoas. E essa fronteira precisa ser protegida. Isso mesmo. E quanto mais você conhece esse limite, você sabe em que lugar você está e em que lugar a outra pessoa está. Porque às vezes não tem limites. Por isso que a gente já vai ao próximo slide, vou compartilhar aqui com você só para você perceber qual é o ponto que a gente quer chegar. Sim, tem três tipos de situações.
se eu me coloco como inferior ao resto das pessoas, se eu me coloco como igual ao resto das pessoas, ou se eu me coloco ou me colocam como superior. Por isso que a gente tem que ver certinho em qual dos três lugares você está, você se coloca ou te colocam. Porque às vezes a gente não percebe e a gente acaba andando no piloto automático. Por isso que a Thais vai explicar o próximo slide. Thais, pode explicar esse próximo slide? Nós nos sentimos seguros. O ideal é que nós, para nos sentirmos seguros, tenhamos contato com pessoas que estão no mesmo nível hierárquico que nós. A nossa mente fica o tempo inteiro julgando se a gente está sendo inferior ou se a gente está sendo superior ao outro. Mas o ideal é que a gente esteja ali, né? Igual. Todos somos seres humanos com potências e com limitações também. Você precisa ter a certeza das suas potências. Não esperar tanto que os outros venham e te validem. Isso é mais fácil ouvir e dizer do que fazer, né? Para realmente a gente conseguir conquistar o respeito próprio, primeiro a gente precisa do autoconhecimento. Depois, nós precisamos ser a pessoa que age de acordo com os nossos valores. Para isso que serve o autoconhecimento, para você aprender mais ali, né, sobre quais são os seus valores inegociáveis. E quando você se respeita, você tem um objetivo na vida. Se conhecer deve então gerar um modo de agir de acordo ali com seus princípios, com o que você acha que é certo, e a partir disso você se direciona na vida. Isso demonstra que você tem respeito próprio. E por que que a gente está falando sobre o respeito? Porque ter respeito próprio te ajuda a separar as coisas. Daqui a pouquinho a gente vai te mostrar esse slide, mas pensa um pouquinho, faça uma pausa e pensa. Será que eu realmente estou me respeitando? Será que eu demonstro respeito por minha pessoa? Será que de verdade eu me conheço? Eu sei até que ponto a outra pessoa pode ir? Até onde eu posso ir? É muito importante parar para analisar, parar para calcular. Se você quer, pode fazer até uma pausa e escrever aqui nos comentários, né? O que você achou sobre esse ponto? Será que você realmente está se respeitando? Será que você está permitindo que a opinião das outras pessoas invada seu espaço? Será que você está se deixando influenciar demais pela opinião da população, pela opinião das outras pessoas? Se você se deixa influenciar demais, lembra, pode ser que você acabe fazendo uma escolha por impulso e depois a gente acaba se arrependendo. Então, muito importante lembrar o que a gente vai te mostrar agora. Por que que é importante a gente se respeitar? Olha só o próximo slide. O respeito próprio causa naturalmente uma separação entre sua essência e dignidade e a essência e dignidade dos outros, né? Como a gente colocou aqui, entre o seu direito de escolha e o direito de escolha dos outros, né? Quanto você está se deixando influenciar pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu avô, sua tia, as pessoas que estão em volta de você. A gente não está falando sobre só pessoas desconhecidas. Podem ser pessoas conhecidas que estão influenciando justamente sua tomada de decisões, suas escolhas. Por isso que a gente vê uma linha bem fina, né, Thaís? Você pode explicar essa outra linha bem fina que a gente consegue ver aqui? A linha bem fina é sobre os seus interesses e os interesses dos outros. Então, tem coisas que simplesmente interessam só a você. E às vezes, dentro do interesse coletivo, vamos pensar. Às vezes, o seu hobby interessa só a você e as outras pessoas da sua família não gostam tanto daquilo. De repente, para você, ter um animalzinho de estimação é algo imprescindível. Você precisa ter um companheirinho ali animal, né, para sua vida. Mas de repente, outras pessoas da sua família não ligam para isso. Ter um animalzinho de estimação, então, seria um interesse só seu. Existe essa linha, né, demarcatória. Tem coisas que interessam só para você. Isso pode estar no seu plano de vida, pode não estar no plano de vida de outras pessoas da sua família. Eu dei esse exemplo só para você ter isso em mente. Nem tudo que interessa para você vai interessar para os outros. Então, tem uma separação nisso aí. Nós precisamos respeitar os interesses de cada um e nós podemos fazer acordos. Isso mesmo. Por isso que a gente se apresenta na frente de dois tipos de pessoas. Pessoas assertivas, né? E pessoas dependentes. A Thaís vai explicar esse próximo slide, que são dois tipos de pessoas que a gente tem que se identificar por mais com um
ou vai se identificar um pouquinho mais com o outro? Pode explicar para a gente, Thaís? Na verdade, nós transitamos entre os dois tipos de pessoas, porque todos precisamos depender um do outro, né? Para alguma razão, para algum motivo, a gente acaba interdependendo. E precisamos nos sentir pertencentes. Mas veja só, tem pessoas que, na maior parte do tempo, sentem que podem frustrar o seu ouvinte. Quando, por exemplo, tem uma opinião diferente, quando eu faço valer ali aquilo que é a minha vontade, eu fico com tanto medo de que as pessoas se frustrem e me abandonem, ou me humilhem, ou me troquem por uma outra opção melhor. Parece que eu tenho que ficar agradando todo mundo. Se você já se sentiu assim, com esse impulso de ficar se encaixando, de ficar dizendo sim na hora que você quer dizer não, infelizmente você está indo para uma dinâmica dependente. Nós queremos ser assertivos. Na maior parte do tempo, nós queremos expressar nossas necessidades e sentimentos com facilidade. Lembra, tá tudo bem. Tem coisas que só vão fazer sentido para o Nestor e não vão fazer sentido para mim. E nós precisamos aprender a nos comunicar para entrar em acordos. Tá tudo bem, isso pode acontecer. Agora, imagina que eu fico aqui o tempo inteiro tentando me amoldar ao Nestor, tentando fazer as coisas do jeito que o Nestor gosta. Aí não são duas pessoas se relacionando, né? Não existe o Nestor e eu, existe apenas o Nestor. Será que nas suas relações você existe? Tem a sua família e você? Os seus clientes e você? Você está nas suas relações? E é extremamente importante esse tipo de pergunta, porque se a gente se preocupa demais pelo outro, quem vai se preocupar por mim, né? Então, analisa certinho se você não está no piloto automático e grave esse ponto que a gente vai compartilhar aqui com você. Olha só que fantástico que a gente preparou aqui para você. Grave isso. Os seus interesses só importam para você. Ninguém enxerga o seu desejo desde a mesma ótica que você. Então, lembre disso. Se você quer, até pode tirar um print dessa parte aqui para você depois imprimir e cola na parede da sua casa, na porta da geladeira, porque porque de verdade enxergar o mundo com os seus óculos, o seu ponto de vista é importante para você, sim? E às vezes para outras pessoas não é tão importante e todo mundo quer que você use o óculos do outro, né? Então, analisa certinho como você está enxergando o mundo e como você está calculando, como você está vendo as coisas. O próximo slide, a Thaís vai te explicar um pouquinho por que é importante ver qual é seu ponto de vista, analisar seu ponto de vista. Olha só o próximo slide que a gente trouxe aqui para você. Pode explicar para a gente, Thaís? Você é o único responsável por proteger a fronteira que existe. Lembra que eu falei lá no princípio de uma fronteira? Assim como cada país tem a sua fronteira e tem soldados para proteger a fronteira, você também, com a sua consciência, com a sua postura, você vai proteger essa fronteira que existe entre os seus interesses e os interesses dos outros. Aí vamos explicar melhor o que é o interesse, né? Os interesses são as atividades que você vai realizar, os recursos que você vai precisar ter, ou as habilidades que você vai precisar desenvolver para conquistar o seu objetivo de vida. Então, pode ser que determinado curso só interesse para você e não interesse ao seu marido. Mas se lembra, esse curso faz sentido porque combina com seus valores e vai te ajudar a chegar a uma determinada direção. É um interesse que vale a pena preservar. Por que não? Você pode usar a sua comunicação, a sua postura para impor respeito, para demonstrar que aquilo é importante para você e você pode entrar num acordo. Tem atividades. Pode ser que você esteja fazendo uma dieta e aí, de repente, as comidas relacionadas àquela dieta não agradam o resto da sua família. Aí você vai deixar então de comer de acordo com aquela dieta para você ficar saudável, só porque a maioria das pessoas não gosta daquilo? E aí? Só importa para você. Mas será que você importa para você? Será que você vai conseguir proteger essa fronteira entre o que é a sua vontade e a vontade dos outros, os seus interesses e os interesses dos outros? E como que a gente se comporta se alguém passa por cima dessa fronteira? Como que a gente reage quando alguém não respeita o limite que a gente coloca?
o que a gente gostaria de colocar. Porque às vezes a gente gostaria de colocar limite e não coloca, né? Então, olha só o próximo slide que a gente preparou aqui para você, justamente com respeito a isso. E se eu fosse você, eu tirar um print também dessa parte aqui. Quando alguém cruza a sua fronteira, fere a sua dignidade e se comporta de um jeito que limita o seu direito de escolha, né? Às vezes as pessoas não nos permitem escolher, fazer escolha. Então você se sente inferior, como a gente colocou aqui, na relação, entende? Não permita que outras pessoas acabem escolhendo por você. Não permita que outras pessoas acabem passando por cima dessa fronteira. Você se sente em sensação de dívida quando permite que aconteça isso. Mantenha o vínculo emocional nessa relação e, mais importante, que seu objetivo na vida. Olha só, tentar agradar meu pai, minha mãe e outras pessoas do que meu sonho pode ser mais importante. Cuidado para não ficar pendente da opinião das outras pessoas. Você está ressentindo e deseja provar o seu valor a qualquer custo. Então, a pergunta é: inconscientemente eu posso estar querendo provar algo para alguém, por isso que eu fiz essa escolha de morar nessa casa, de trabalhar nesse serviço. Pode ser que inconscientemente eu não estou querendo ouvir reclamo da minha mãe, do meu pai, da minha tia. Pode ser que eu estou carregando a expectativa de muitas pessoas em volta de mim, por isso que eu escolhi esse trabalho. Por isso que eu estou escolhendo trabalhar com algo que eu não gosto. Cuidado para que isso não aconteça. Se você se identificou com essa parte, você vai se identificar com o elástico que a Thais vai compartilhar aqui com você para analisar esse ponto de vista. Thais, pode explicar como o elástico pode se relacionar com nossas escolhas? Todos os dias, na metodologia Empreenda Sem Dor, nós lidamos com empreendedores que são fantásticos na entrega que realizam, mas que se sentem limitados. Muitas vezes procrastinam as ações de venda, sabem o que tem que fazer, mas no final não fazem. Por quê? Porque é como se a pessoa tivesse um elástico preso na cintura. É como que esse elástico estivesse preso a algo ou alguém e toda vez que a pessoa se afasta, prestes a romper o elástico, é puxada abruptamente para trás. Pode ser que você seja essa pessoa que está assistindo. Você sabe que você é um excelente profissional, mas de vez em quando bate a procrastinação aí na porta. E aí você não vende do jeito que gostaria de vender. Você não faz a propaganda nas redes sociais, por exemplo, do jeito que você aprendeu a fazer. Ou pode ser que na hora, na frente do cliente, você não é firme como deveria ser. E as pessoas te enxergam como amiguinha, como alguém que tem que anotar ali o fiado, como alguém que tinha que agradecer da pessoa estar ali na sua frente, te pagar no dia que ela quiser. Será que isso está acontecendo com você? Se estiver acontecendo, se de repente você fez um curso ou vários cursos e de todo o conhecimento que você aprendeu de 100%, você colocou em prática só 10%. Se pergunte, será que tem um elástico aqui na minha cintura? A que ou a quem será que eu estou preso? Será que essa pessoa, essa causa que eu estou defendendo, que me preocupa, que não sai da minha cabeça, tem mesmo a ver com os meus valores inegociáveis? Tem mesmo a ver com o futuro que eu quero dar para mim mesmo e para minha família? Pense nisso. Nós não estamos aqui fazendo uma apologia, faça o que você quiser. Não, nós queremos que você apenas pense que você pode estar sendo traído pelo seu coração. De repente você está ali, ó, abraçando a causa de pessoas que não estão importando com você. Aí é coisa de você pensar, cada um de nós pode ter tido um elástico preso a algo ou alguém. E por isso que não deslancha, por isso que para de fazer as coisas que sabe que tem que fazer. Isso mesmo. E só para reforçar um ponto importante, todo mundo tem a vontade de dar certo, todo mundo quer vender mais, todo mundo quer colocar limite, todo mundo tem vontade de viver uma vida mais leve. A pergunta é por quê? Por que eu não posso? Aí tem direta relação com o que a Thais falou. Pode ser que tenha um elástico aí, amarrado na sua cintura, você avança, avança, avança e volta. Avança, avança, avança e volta. Faça uma pausa agora e pense: será que eu tenho um elástico na minha cintura? Será que eu estou
fazendo escolhas para agradar mais alguém? Será que eu estou fazendo escolhas para não desagradar alguém? Será que eu estou fazendo escolhas que não me deixam à vontade? Se você quer saber como que a gente sai dessa, então a gente tem que analisar justamente a flecha. Por que a flecha? Porque a flecha é extremamente assertiva, ela vai direto ao alvo. Será que eu sou mais um elástico ou uma flecha? Vamos ver aqui o próximo slide que a gente já preparou para você. Analisa e tira uma foto desse ponto. Sim? A flecha, a habilidade necessária para desenvolver a assertividade. Ó, raciocínio lógico, escuta ativa e tato. São três pontos que a gente tem que estudar, praticar, analisar e calcular se a gente está tomando em conta esses pontos. Olha só, vamos analisar o primeiro, raciocínio lógico. A pessoa assertiva exercita o bom senso. Em vez de reagir instantaneamente, ela se permite ter o tempo para processar as informações. Durante esse tempo, ela para pensar e analisa o quadro completo da situação. Uma coisa que a pessoa assertiva pratica ao invés de tirar conclusões precipitadas, ela prefere perguntar. Então, qual é o ponto? A pessoa assertiva, sim, ela analisa a situação, ela pensa antes de falar, ela tem uma vista periférica da situação, ela calcula, ela não reage por impulso. Viu que o arqueiro, antes de jogar a flecha, ele analisa, calcula, vê o vento, capta. Então, analise se você está fazendo desse jeito, por quê? Porque senão você não vai ter um raciocínio lógico. Será que a gente está reagindo por impulso? Será que a gente está explodindo bastante? Agora, o segundo ponto, a escutativa. A Thaís pode explicar para a gente a escutativa? Vou compartilhar aqui o slide para você. Thaís, pode explicar essa segunda parte? Claro, numa relação nós temos duas pessoas, então temos o outro e você. Logo, você deve praticar a escutativa. No geral, a gente termina dizendo sim quando quer dizer não, quando a gente não questiona, quando a gente não participa da conversa. A gente recebe o comando e faz imediatamente. Pode ser que a gente até se ressinta daquilo que a gente está ouvindo. Ah, mas eu não queria fazer isso agora. Poxa, tem tanta coisa para fazer e agora eu vou ter que atender o pedido dessa pessoa. Por que não praticar a escutativa? A escutativa acontece quando, ao ouvir, nós interagimos com verdadeiro interesse, demonstrando que eu estou captando o que a outra pessoa sente e o que ela precisa enquanto ela conversa comigo. Então, eu posso escutar um pedido, eu posso escutar até uma reclamação, como o Nestor comentou. Você que presta serviços, nem sempre o que você vai ouvir são elogios. De repente, a pessoa está te dando uma sugestão, está pontuando algo que você nem imaginou que precisava ser melhorado. E aí, qual a nossa tendência? Às vezes é só escutar e ficar ruminando aquilo, né? E ficar julgando, se sentindo, como já dissemos, inferior. Então, a escutativa ajuda você a fazer perguntas de um jeito interessado, de um jeito leve. Você ouviu ali a afirmação da pessoa e você faz uma pergunta. Ah, então peraí, de acordo com o que você falou isso, isso e isso. Você quer dizer então que você gostaria disso? Aí você faz uma proposta ali para a pessoa. Ah, entendi. Mas olha, você está falando isso de todos os dias ou o que você está trazendo é de algo que aconteceu hoje? Fazer perguntas. Muitas vezes nós perdemos essa habilidade de fazer perguntas. A gente ouviu lá atrás de que as nossas perguntas incomodavam. Pode ter acontecido isso com a gente, né? Então precisamos resgatar essa habilidade de fazer perguntas. Porque quando a gente só escuta, só recebe ali, né, a emoção dos outros, sem questionar, muitos mal-entendidos acontecem. Então, como o Nestor falou, a ideia é que você tenha uma visão ampla da situação. Para ampliar a sua visão, a ideia é, primeiro, você pensar, você vai ouvir devagar, por assim dizer. E assim que você ouviu, confirma com a pessoa se é isso mesmo que você deve entender. Olha, eu entendi então XYZ. É isso que você quer que eu entenda? Ah, e aí você vai, ó, você fala, a pessoa fala. Existe o outro e existe você.
Isso mesmo. Então, você é a melhor pessoa para garantir seus interesses, para colocar limite. Por isso que o terceiro ponto é justamente ter tato. Será que eu tenho tato para entender o que está acontecendo? Ou será que eu estou explodindo? Eu estou me conectando demais com problemas de outras pessoas. Por isso que é importante ter tato. Olha só o terceiro ponto que a gente trouxe aqui para você. O tato. O tato é a habilidade de lidar com as pessoas sem dar motivos para se ofenderem, né? E saber como é quando disser as coisas. Em que momento eu tenho que falar? Será que agora é o momento? Será que agora é o momento apropriado? Posso deixar para depois? Se eu deixar para depois, como vai ser? Isso não significa abrir mão do que é direito, nem distorcer os fatos. Então, até onde vai meu direito e até onde vai o direito da outra pessoa. E aqui a gente colocou duas partes bem importantes. Para agir com tato, eu devo evitar comparar e criticar. Por isso que eu não vou comparar de forma negativa e não vou criticar. Se eu não comparo de forma negativa e eu não critico, na verdade que a gente também não tem que ser comparado de forma negativa e tampouco ser criticado de forma destrutiva, sim? Porque tem, às vezes, críticas construtivas, mas tem críticas destrutivas. Vai contando aqui para a gente se faz sentido. Faça novamente uma pausa. Escreve aqui nos comentários o que você achou desse ponto, sim? Para você ver certinho onde você está de pé. Em que parte você está parada? Se está mais lá na frente, mais aqui. Se você parou para analisar quais são suas escolhas. Se tem limite, se não tem limite. Se você tem vista periférica. Se você é como aquela flecha ou se você é como aquele elástico que tenta avançar, tenta e volta tudo para trás. É verdade, o que o Nestor quer dizer é que você precisa analisar em que ponto você está da sua vida. Só você tem essa responsabilidade. Então, realmente, faça uma pausa e pense sobre isso, sobre se você está se permitindo fazer perguntas, se você está se permitindo pensar antes de tomar uma decisão, se você está se permitindo usar o tato. Muitas vezes somos nós, as pessoas, que comparamos e criticamos, e as outras pessoas só reagem àquilo que a gente faz. Uma comparação é, por exemplo, fulano de tal presta mais atenção ao que eu digo do que você. Pode ser que você esteja se dirigindo assim ao seu sócio. Pode ser que você generalize também. Você pode achar que isso não é uma crítica, mas quando a gente diz toda vez eu chego em casa e tá essa bagunça, será que é realmente toda vez? Será que quem te ouve não vai tomar isso como uma crítica? Então, muitas vezes a gente se queixa de que as pessoas não colaboram com a gente, de que elas não prestam atenção no que a gente precisa. A gente às vezes chama muito a atenção do outro. O outro não faz, o outro não me ajuda. Mas e você? Será que você não está tão sobrecarregada que de repente você também não dá mais elogios? Você também está usando esse tipo de comunicação agressiva, né? Você não está usando de tato. E aí, como é que as pessoas vão colaborar com você? Aí vai ficar mais difícil, né? A comunicação entre seres humanos realmente exige resiliência, não é mesmo, Nestor? Isso mesmo. Se você não reage e você não coloca limite, ninguém vai colocar. Por isso que eu vou te mostrar o próximo slide. Olha só que interessante. A gente falou sobre o tato, né? Justamente a gente falou também sobre o raciocínio lógico, né? E a gente falou também sobre a escutativa. Agora a gente vai falar sobre justamente esse outro ponto. Diga não e proteja a fronteira dos seus interesses. Cada vez que você diz sim para o que não fez sentido para você, está dizendo não e realizando a realização dos seus sonhos e objetivos. Então, qual é o ponto aqui? Cada vez que você fala sim, querendo falar não, você fala sim, minha mãe, sim, meu pai, sim, fulano, e você queria falar não, você está falando não para você, para seus sonhos, seus objetivos. Porque não é verdade que a gente vai falar sim e vai e faz de má vontade e não dá certo, e você se cansa e não dá do jeito que você queria. Então, aprenda a falar não. Não quero falar, não quero fazer.
Não, não posso. Não quero fazer. E como que a gente faz se a gente gostaria de falar não, né? Aqui a Thais vai te explicar o próximo slide. Então, analisa se você tem dificuldade de falar não, não quero. Olha só o próximo slide que a Thais vai passar aqui para você. Thais, pode explicar o próximo slide? Sim, você pode determinar se um não deve ser dito perguntando. Você vai perguntar para si mesmo, né? O que está acontecendo aqui? Lembra do que a gente falou? Do raciocínio lógico, da escuta ativa. Você vai praticar o que a gente acabou de comentar. Vai tentar conseguir todas as informações necessárias para determinar qual é a situação e, portanto, qual é a postura que você deve adotar. Daí você vai usar o raciocínio ainda. Isso fere meus valores ou diminui o meu respeito próprio? Se eu continuar aqui na rota do sim, de afirmar que eu vou fazer isso daqui, de alguma maneira eu vou me sentir diminuída? Depois, lembra da questão do objetivo, da direção? Flecha tem uma direção. Será então que aceitar, continuar aqui dizendo esse sim, aceitar isso, vai me desviar do meu objetivo de vida? Depois você vai pensar no tato. Você também precisa ter, né, consideração com seus sentimentos. Aí você vai pensar, será que dizer sim para essa pessoa vai ser abusar da minha bondade? Ou será que essa pessoa, nesse momento, está abusando da minha fragilidade? Ela sabe que esse assunto é sensível para mim. E aí ela está justamente usando os meus sentimentos contra mim. Será que isso está certo? Depois você pode também pensar na responsabilidade. Será que a responsabilidade é sua? Ou será que você é a pessoa mais capacitada para lidar com isso, que está sendo exigido de você? E aí, por último, também pense: eu quero mesmo fazer isso? Eu quero mesmo no meu coração? Eu quero, faz sentido para mim? Por quê? Legal, você se fez essas perguntas, você decidiu então dizer um não. Não quero. Como você vai falar o não? Você vai falar com tato. Você vai falar de um jeito que não fira os sentimentos da outra pessoa. E para isso você vai usar a brandura, que a gente colocou lá no slide. O que é a brandura? É a suavidade nas palavras. Então, não precisa colocar uma desculpa. É muito feio, gente. Pare de dar desculpa. Se você tem o costume de dar desculpa, eu até queria, né? Mas é que minha avó morreu. Não. Gente, vamos parar de dar desculpa, né? Sejamos sinceros. Aquelas perguntas ajudam você a construir esse não. Então, você pode simplesmente explicar. Eu acredito que eu não sou a pessoa mais capacitada para essa atividade. Eu posso te ajudar de outra maneira. E aí você vai e faz uma proposta. Ou se você não tem proposta nenhuma para fazer, olha, não faz sentido para mim fazer isso. Eu não quero me envolver. E pronto, você pode ser sincero. A sinceridade vem da clareza. Printou aquelas perguntas? Se você não printou, tá tudo bem. Escreva, pause, volta lá, pausa, escreve cada uma dessas perguntas à mão, que é melhor ainda para fixar no seu cérebro, para que toda vez que você tem que tomar uma decisão, você se lembre de se fazer aquelas perguntas. Assim você vai construir a sua negativa de um jeito coerente. E como falar não se eu não sei falar não? Então, vamos fazer um trabalho de formiguinha. Vamos começar aos poucos. Comece falando não para aquelas pessoas que você ainda não conhece, né? Viu aquela pessoa que às vezes quer te dar um panfleto, quer dar um folheto e você não quer pegar, né? E você fala, não, obrigado. Uma brochura, assim na rua, uma publicidade. Viu que é, antigamente eu tinha o costume de pegar, né, uma publicidade que eu não ia nem ler, né? Então você pode começar por isso. Comece dando um não para aquela pessoa que às vezes quer te passar uma publicidade e você não quer pegar. Se permita isso. Vamos compartilhar o próximo slide aqui com você. Tira um print, tira uma foto desse próximo slide também para você ficar pendente dessa informação. Diga eu não quero, né? Especificamente para aquelas pessoas que não são do seu convívio diário, sim? Você pode começar com elas primeiro, sim? Porque às vezes a gente tem vergonha de falar para uma pessoa que eu respeito, que eu amo, que eu quero falar não. É difícil às vezes. Então, comece aquele trabalho de formiguinha primeiro com aquelas pessoas que você não conhece. Por isso,
Se for difícil para você, a Thaís vai te explicar como que a gente pode se erguer. Thaís, pode explicar um pouquinho essa outra parte aqui? Como comentei anteriormente, o relacionamento com as pessoas exige resiliência. As pessoas, às vezes, não têm interesses que se harmonizam com os nossos. E pode ser que a gente se sinta pressionado. Isso vai acontecer. Todos passamos por pressões. A gente também, né? Mesmo a gente tendo mentores, de vez em quando a gente se sente pressionado. Então, por isso, a gente trouxe a imagem aqui da mola. A mola, ela sofre a pressão, mas depois ela volta para o estado normal dela. Ela sofre a pressão e volta para o estado normal. Então, seja uma pessoa resiliente, desenvolva a capacidade de se recuperar rapidamente quando enfrenta dificuldades ou situações desagradáveis. Sempre vai ter aquele cliente que vai te pressionar pelo desconto, aquele parente que vai te pressionar para você fazer de graça, porque somos parentes. As pessoas vão pressionar a gente, elas vão querer tirar a gente da nossa zona segura, mas a gente deve procurar estar bem firme ali posicionado de acordo com os nossos valores, com os nossos objetivos de vida. Nós devemos ser fiéis a esses valores, a esses objetivos de vida. Lembra? Essas coisas importam para você. E se você realmente importar para si mesmo, se você tiver o respeito próprio, você vai conseguir ter como a mola. Vai sofrer a pressão, mas vai voltar para o estado original, intacto. Isso mesmo. Por isso que a pergunta é: até quando você vai permitir que outras pessoas passem por cima dos seus limites? Até quando você vai deixar de ser específica? Até quando você vai permitir que outras pessoas fiquem influenciando sua tomada de decisões? Até quando você vai aceitar e vai ter que ficar lidando com esse, eu não posso, em vez de falar, eu não quero fazer, né? Então, quando vai vir esse resultado? Olha só o próximo slide que a gente vai compartilhar com vocês. Olha só que interessante, eu vou também te explicar esse ponto. Pare de fugir de tudo que é desconfortável e procure resultados a longo prazo. Pare de evitar aquele confronto. Às vezes a gente tem que confrontar algumas pessoas para ganhar liberdade, né? Então, encare a realidade, sim? Encare a realidade. Ganhar o respeito das pessoas é uma construção que envolve o desenvolvimento da sua vida, da sua autoestima e postura confiante. Sim? Isso aqui, como a gente está colocando aqui, se constrói. E você pode construir isso. Você pode ganhar espaço. Você pode fazer isso. Mas, se a gente deixa para depois, esse momento nunca vai chegar. Por isso que a gente colocou o segundo ponto aqui. Aprenda com os perrengues da vida, com as falhas que a gente cometeu lá no passado. Aprenda com isso. Abre seus olhos para ver a situação como é em tudo. Uma vista periférica, como a gente colocou aqui. Pare de se lamentar, pare de chorar. Sim? Vamos se levantar e vamos tirar a poeira, vamos começar de novo, né? Vamos fazer isso. O investimento de tempo e esforço para se lamentar é o mesmo que você pode usar para aprender e reajustar. Sim? A gente vai reajustar nossas escolhas. Tome seu tempo para processar é, uma perda ou para se recuperar de uma frustração. Sim? Não fique só chorando, não fique só no chão, vamos se levantar, vamos mudar de atitude, tá? Não deixe de se proteger, sim? E proteger seus interesses também. O que são suas atividades, tá? Recursos e habilidades que você precisa parar para cumprir suas metas, sim? Foi importante isso para você? Vai colocando aqui, faça novamente uma pausa, escreve uma reflexão, escreve sua reflexão sobre essa parte que a gente está trazendo, justamente para ver se você sentiu, você captou, por que que a gente não está conseguindo dar certo, por que eu procrastino demais, onde que está indo toda a minha energia? Será que eu estou querendo agradar mais alguém? Será que de verdade é difícil para mim falar não, não quero fazer? Analisa um pouquinho, porque às vezes nossas escolhas estão nos levando a dar errado. Será que eu inconscientemente estou pedindo para dar errado? Sim, seja na parte financeira, seja no relacionamento, seja na sexualidade, seja com os amigos, seja com a família. Pensa um pouquinho.
porque isso pode estar te afetando. Agora, a Thaís vai te explicar o próximo slide que tem direta relação com essa parte que eu estava te explicando. Thaís, pode explicar? Legal. Vocês devem ter percebido um sotaque no Nestor, né? Talvez vocês estejam se perguntando de onde esse homem é, gente. Nós moramos na Argentina, por isso que de vez em quando ele usa as expressões daqui, ou tem o sotaque daqui, né, da Argentina. Olha só, depois de um fracasso ou de um erro, nós nos recuperamos mais rápido quando olhamos para cima e para frente. Isso significa que pode ser que nós passemos por uma decepção, mas é como disse o Nestor, nós temos a escolha de nos recuperar. A gente pode tomar um tempo para se recuperar e aí a gente olha para cima, para Deus, né? Para as coisas que Ele está criando ao nosso redor. E a gente olha para frente, a gente olha para o futuro que ainda pode ser construído por nós. Então, mesmo que a gente tenha sido pressionado e tenha sofrido até um dano por parte de outra pessoa, às vezes o outro realmente passou por cima dos nossos limites e nos machucou, mas nós podemos ter um ponto de vista equilibrado, tendo certeza sobre o nosso valor pessoal, tratando de se respeitar. A pessoa que precisa garantir que o seu tratamento seja justo é você mesmo, você é o seu melhor ativo. Então, se cuide muito. O seu estado, hoje, pode ser que você está frustrada, pode ser que você está assistindo esse vídeo muito triste, pode ser que você pense, poxa, eu tinha que ter visto tudo isso antes, né? Por que que não foi antes que eu assisti tudo isso? Porque aí eu não teria sido passada para trás. Pode ser que você se sinta mal por alguma razão, mas o seu estado não define o que você é. Então, hoje você está assim, mas olha para cima, olha para o que Deus tem feito por você e olha para frente. Olha que você ainda tem um futuro. Hoje não é o último dia da sua vida. Nós esperamos assim, né, que você ainda tenha muitos anos pela frente. Isso mesmo. E que você aprenda a falar não, que você aprenda a colocar limites e que você seja assertiva ou assertivo com suas escolhas. Que você seja como aquela flecha. Vamos parar de andar como aquele elástico, né? Que a gente avança, avança e volta. Avança, avança e volta. Então, se você gostou, eu gostaria demais de saber sua opinião sobre esse conteúdo. Se você gostou, que parte você mais gostou, interage com a gente aqui nos comentários. Para mim seria um privilégio poder ter a chance de te conhecer. Se você gostou da Thaís, pode conversar com a Thaís. Se gostou do Nestor, pode conversar comigo. A gente, como eu vou te mostrar no próximo slide, tanto eu como a Thaís, sim, a gente consegue lidar muito bem com o comportamento humano. A gente sabe como lidar com o comportamento humano. A gente pode se treinar, se capacitar, te orientar a você lidar com suas emoções. A gente é o criador do programa de aceleração de resultados. Tanto eu como a Thaís criamos esse programa justamente do Empreenda Sem Dor, sim, que é nossa marca, sim. A gente pode empreender de forma leve, a gente pode se permitir ter a autorização de viver nossa vida, colocar os seus limites, não permitir que ninguém passe por cima dessa fronteira que a gente gostaria de colocar. Por isso que a Thaís vai te falar a última frase tão importante do nosso conteúdo de hoje. Thaís? Quem domina a emoção vence. Não deixe-se ser dominado, como se tivesse esse elástico, né, limitando os seus passos. Domine a sua emoção e vença. Se você quer saber como fazer isso, siga @empreenda sem dor no Instagram e entre em contato conosco pelas redes sociais. Isso. Muito obrigado por chegar até aqui. Tomara que esse conteúdo tenha te ajudado bastante. Procura a gente no particular, sim, que a gente pode te orientar muito, capacitar muito. O treinamento que a gente fornece é individual e com certeza vai ser muito bom se ter do lado de cá. Muito obrigado, gente. Beijo. Tchau, tchau.